Então, nós nos conhecemos em uma balada alguns anos atrás. E nós nos conhecemos dentro de uma balada na Augusta. E era uma balada que a gente frequentava bastante. Eu, principalmente, frequentava bastante na época. E nós acabamos nos encontrando lá dentro. Eu lembro que foi bem engraçado, porque nós dois éramos bastante céticos e nós não tínhamos, né, uma fé. E a gente até zombava, né, das pessoas que tinham uma fé, né? A gente até tinha costume de zombar. E nós já éramos adeptos, né, de algumas coisas relacionadas à nova era. E quando nós nos encontramos, eu lembro que ele fez uma brincadeira até comigo para dizer que nós estávamos ali, né? Como que você falou? Eu falei pra ela, né, que o universo que tinha colocado a gente junto naquele lugar, né? Porque eu era de São Paulo, né? E ela era aqui do Paraná. E a gente se encontrou numa mesma balada, né, no mesmo lugar. Daí eu falei que era o universo que tinha colocado a gente junto, porque em meio a tantos milhões de pessoas em tantos lugares, a gente se encontrou naquele lugar, né? E deu certo, né? Foi muito engraçado, porque de alguma forma era como se fosse Deus realmente já ali, de alguma forma já dizendo realmente que era ele realmente já nos colocando, né, em contato, porque ele tinha um propósito, né, com a gente, que ele tinha um propósito, tinha um porquê, né, da gente estar se encontrando naquele local. Mas naquele momento eu lembro que foi algo assim que nós falamos, né, que você falou, eu lembro que eu dei risada, e depois disso nós ficamos amigos. Depois nós fomos descobrir que nós estudávamos na mesma faculdade, né, que a gente estudava na mesma faculdade. Mas a gente só foi amigo mesmo, fomos juntos em alguns shows de rock, né? E demorou um tempo aí pra gente começar a namorar realmente, mas aí depois nós começamos a namorar. E a gente começou, né, a frequentar alguns rituais de nova era juntos. Só que ao mesmo tempo, né, a gente tinha bastante problema no nosso relacionamento, a gente começou a ter muito problema, né? E a gente também, né, usava muita maconha, usava droga, né? E ia muito pra balada, bebia. E assim, a gente realmente, assim, a gente buscava esses rituais e acreditava, né, que quem acreditava em Jesus, né, em Deus, assim, era simplesmente uma muleta, né, pro povo, era algo que tava uma enganação, né, a gente ficava buscando em outros lugares, né, e na verdade a gente tinha, né, um vazio dentro da gente, né, que a gente tentava preencher com outras coisas, né, como a espiritualidade ou com a bebida ou com as baladas, né? E a gente até comentava, né, muitas vezes de sair, fazer mochilão em outros países, mas na verdade, né, isso muitas vezes só refletia, né, uma busca, né, um vazio que na verdade muita gente tem, né? Esse vazio hoje em dia, né? Tipo assim, fica tentando preencher com outras coisas. Sim. E até mesmo, que nem a bebida mesmo, nem era algo assim que a gente se entregava assim tanto, né? Mas realmente era principalmente para maconha, né? Porque tinha essa ideia de que era algo natural, né? E tal. E a gente acreditava nisso, né? De que a maconha, ela era algo natural, né? De alguma forma. E que isso, de alguma forma, era benéfico, né? Pra gente. Então, né, a gente tinha aquela ideia de que o narguilé também, né, era algo que não era algo, assim, prejudicial, né? Digamos assim. Começamos, né, juntos a buscar muito, né, como ele falou, né, de buscar algo diferente, né, a gente queria algo novo, né, então a gente pensava muito, a gente planejava, assim, né, fazer mochilão, né, viajar, sair, né, viver algo diferente, porque quando nós nos encontramos, nenhum de nós, assim, estava satisfeito, né, com a vida que a gente estava levando, né? A gente queria algo diferente. Então, né, foi uma busca que nós dois começamos, né? Na verdade, a gente já estava, e quando a gente se encontrou, né, foi uma busca, né? Na verdade, essa busca fugir da realidade, né? Isso. Então, era uma busca, né, que a gente vivia. Eu já tinha uma filha, que era do meu primeiro relacionamento, um primeiro casamento. E essa minha filha, ela estava morando com os meus pais aqui em Ponta Grossa, no Paraná. E nessa época eu já tinha planos de ou levar ela para São Paulo, né, ou de que eu precisava realmente estar junto com ela, né? E foi aí que
né, ele tinha um projeto, ele tinha uma vontade de estar montando um negócio próprio, e foi conversando que nós decidimos de vir para Ponta Grossa, para o Paraná, e começar, né, esse projeto, né, de dar início a esse negócio próprio, juntos aqui. Ele veio, gostou da cidade e decidiu, e juntos nós decidimos de vir para cá e dar início, né, a isso, juntos, e também para poder cuidar dela. E nós viemos aqui para Ponta Grossa, né, para iniciar esse negócio e para ficar com a filha dela também, né, para a gente estar cuidando dela. E só que assim, a gente já começou a ter muitos problemas, né? A gente já estava com problemas, na verdade, no relacionamento, por conta de traição, né? Problemas sexuais também. A gente já tinha passado por problemas, né? Com homossexualismo, problemas de pornografia. E até tentar vir para cá foi também uma tentativa, né? De um recomeço, né? Então, às vezes a gente acha que a gente saindo de um lugar físico, né? Você se mudando vai mudar tudo, né? E na verdade os problemas eles continuaram acompanhando a gente, né? E em decorrência, né, desses problemas que a gente tinha, né, o nosso financeiro também foi bastante afetado, né? A gente começou a ter muito problema financeiro e isso também acabou acarretando, né? Acabou trazendo mais brigas, né? Mais discussão, Depressão, assim, né? né? Depressão. Que Nessa um época, abismo chama outro abismo, né? Sim, nessa época eu ainda viajava, eu trabalhava por uma consultoria. E eu trabalhava com uma consultoria de uma conexão de uma empresa que era conectada ao Sebrae Tech. E eu viajava constantemente. E nessa época eu lembro que eu estava me preparando para ir para o Rio de Janeiro. E eu tinha ido para o Rio de Janeiro, né, ficado um tempo lá. Só que nós realmente começamos a ter muitas brigas, né? Foi algo assim que nós começamos a ter muitas brigas. E isso, consequentemente, começou a afetar de uma forma, assim, o nosso emocional, né? O nosso financeiro, de uma forma, assim, que foi algo, assim, que realmente começou a nos atrapalhar de uma forma muito grande. Como ele falou, né? A gente já tinha bastante problema na área sexual, né? Tanto um quanto o outro. E nós já tínhamos tido problema com homossexualidade, né? E várias coisas. Né? É um problema que tem acontecido com muitas pessoas, né? Nos dias atuais. A gente vê que isso se tornou até algo assim comum, né? Digamos assim. E nós, né, passamos por isso. E eu lembro que na época que eu me separei já, né, do meu ex, que eu me separei do pai da minha filha, já nessa época, a prostituição ela começou praticamente a correr atrás de mim, né? Começaram a aparecer oportunidades de coisas e durante um tempo eu até resistia àquilo, mas era como se aquilo ali corresse atrás de mim. Era um abismo realmente chamando o outro, né? Como a Bíblia fala. E eu me lembro que eu acabei me envolvendo com a prostituição e quando eu menos dei conta, eu já estava envolvida com uma pessoa, mas de uma forma ligada realmente à prostituição. E foi aí que, quando nós estávamos nos relacionando juntos, nós tivemos esse problema financeiro. E nessa época eu saí também dessa consultoria, de onde eu trabalhava, e nós começamos a ter muitos problemas emocionais, né? Muita coisa começou a acontecer, tanto no nosso financeiro quanto no nosso emocional. E nessa época surgiu uma pessoa, uma oportunidade de um relacionamento envolvendo um sugar daddy, que nada mais é, né, do que uma prostituição disfarçada, né, nos dias de hoje, que é algo também que tem se tornado algo comum, digamos assim, nos dias de hoje, né, onde são homens que eles bancam, né, uma casa, né, eles bancam uma mulher, eles vão lá, e isso foi uma das coisas que aconteceram nessa época, e foi algo onde nós dois entramos em um acordo, né, para que existisse esse relacionamento. Entramos nesse acordo, né, igual ela comentou, e na verdade, né, tudo isso, né, ocorreu, né, os problemas financeiros, de relacionamento até chegar nesse ponto,
justamente por conta do pecado, né? Agora falou, um abismo chama outro abismo, né? E na minha parte, né, como homem, né, já tive problemas, né, com homossexualismo e muito problema, né, com pornografia. Então foi muitas traições dentro do relacionamento, e esses problemas, né, sexuais, eles trazem problemas emocionais como depressão, né? Ele traz uma falta de identidade, né? E quando uma compulsão, né? Então quando a pessoa ela tá sem identidade, ela não vai conseguir cumprir o papel dela, né? Então a gente tinha um relacionamento, só que nossas identidades elas já estavam totalmente corrompidas, totalmente deturpadas. A gente não conseguia, né, cumprir nossos papéis, né? Eu como homem, né, não tinha minha identidade de homem firmado, né? Porque os problemas sexuais eles tiram totalmente a tua identidade, né, de homem. Eles trazem mentira, trazem depressão, eles trazem uma depravação, né? E tudo isso foi o que foi levando a esses problemas financeiros, né? Porque isso afeta todas as áreas, né? Afeta o relacionamento, afeta seu trabalho, afeta teu relacionamento com as pessoas, né? Porque você passa a viver uma vida dupla, né? E isso só vai se acumulando, né? Algo que vai passando, né? Cada vez a ficar maior, né? Então, realmente, foi um ponto que a gente chegou nesse ponto justamente por causa disso, né? Porque um abismo vai chamando outro abismo, né? Porque quando você se envolve com essas coisas, isso vai aumentando até um ponto onde você perde o controle de tudo, né? Por isso que a gente vê, né, muitas pessoas hoje que pensam já, isso daí é algo que de prostituição ou de sugar daddy, é algo que é falado hoje, tipo assim, abertamente, né? Mas por quê? Justamente porque tanto homens quanto as mulheres, eles estão totalmente entregues, né, a esses problemas sexuais, e isso traz uma falta de identidade tanta, né, que as pessoas elas vão se entregando para aquilo que aparece, né, como uma oportunidade, porque elas não aceitam, né, as formas como as coisas funcionam, né. Eu já tinha também um histórico, né, tanto nós dois, na verdade, já tínhamos um histórico, né, de coisas relacionadas à nossa infância, mas eu tinha um histórico já de um abuso, né, de abuso na infância e de coisas que tinham acontecido, né, tanto de abusos psicológicos, né, e sexuais. E isso, assim, de alguma forma, né, era algo que, por mais que eu buscasse cura e por mais que em alguns momentos eu acreditasse que eu estava curada, na verdade eu nunca tinha conseguido enfrentar aquilo. Eu nunca tinha conseguido, assim, encarar aquilo de uma forma realista, realmente, né? E de fato encarar aquilo para realmente receber uma cura dentro de mim, né? Foi um assunto que sempre ficou ali como se algo que eu nunca foi resolvido, eu nunca conseguia resolver aquilo dentro de mim. E nessa época, né, quando nós começamos a passar por isso, que nós começamos a passar por essa questão com esse relacionamento, né, dessa outra pessoa, que ela começou a bancar nessa casa, né, era uma pessoa que eu comecei a ter muito problema emocional, mais ainda do que eu já tinha. É muito triste, na verdade, sabe, quando você tem um relacionamento assim, né, você tá envolvido com a prostituição, essas coisas, isso é algo que ela vai te destruindo emocionalmente. E pra mim era muito difícil, porque eu tinha que viver uma vida dupla. Nós começamos a ter muitos problemas emocionais, problemas dentro do nosso relacionamento, porque ele, como homem, ele também teve a identidade dele afetada, porque ele não conseguia suprir a nossa casa. Eu, como mulher, eu me sentia totalmente impotente também, e eu me sentia totalmente presa àquilo, eu me sentia totalmente destruída por dentro. E era uma situação onde eu queria resolver aquela situação, e eu simplesmente achava que eu precisava ser forte, então eu tinha me transformado numa mulher totalmente viril, né, uma mulher totalmente viril realmente, né, o que é bem comum nessa atualidade de hoje, né, as mulheres elas se apresentarem, né, de uma forma mais forte, né, a mulher precisar ser viril. E nós começamos, né, então, a ter essa troca de papéis dentro da nossa casa, onde eu era a mulher viril, né, e ele era o homem que, na verdade... afeminado, né? Exatamente. E nós começamos a ter esse tipo de problema, né, dentro da nossa casa, e várias questões, várias discussões, né, nós começamos a ter, e eu era extremamente agressiva,
eu era uma pessoa extremamente agressiva, então eu agredia realmente, ele me respondia, eu agredia, ele também não tinha muita paciência, então nós vivíamos, né, numa discussão. É muito complicado, né, porque na parte do homem, né, isso da identidade, né, algo que precisa ser muito firmado, né, porque eu desde criança, né, eu sempre tive problemas, né, com fimose, e eu passei por operação, né. E desde que eu passei, né, pela essa operação quando era criança, né, eu sempre tive muita insegurança, né, com relação ao meu corpo, né. Então isso é algo que muitos homens passam, né, que muitos meninos passam desde criança, né. E isso ele vai gerando, né, uma comparação, né, com outros homens, comparação, né, com as pessoas, né. E você fica com uma falta de identidade. O diabo ele começa a te levar através disso com ataques de homossexualismo, ou você acaba buscando, né, uma sexualidade ali de uma forma depravada. Você começa a buscar, né, uma forma de mostrar que não, que você é homem, que você é aquilo. Então a pessoa normalmente vai para dois lados, ou vai para o lado do homossexualismo, ou vai para um lado, né, de uma depravação total, né, pornografia. E isso na verdade só vai gerando um problema de identidade, né? E no relacionamento isso daí é pior ainda, porque o homem, né, ele tem um papel, né, junto com a sua esposa, né, dentro do relacionamento, né, o homem precisa liderar, né, ele tem que ser um homem forte, um homem seguro, né, alguém que vai ser o provedor, né, e quando você tem esses problemas sexuais, né, e de identidade, isso daí tira totalmente tua autoridade, né, então a gente estava passando por aqueles problemas e eu acabava me tornando totalmente afeminado, porque eu tinha uma insegurança, uma falta de identidade dentro de mim, e isso fazia com que eu buscasse aprovação fora, com que eu buscasse aprovação na pornografia ou em traição, em outros tipos de coisa. E como estava acontecendo esses problemas, eu não conseguia me posicionar dentro de casa, não conseguia me posicionar como homem, né? Ou mesmo chegar e reverter aquela situação, né? Você entra num estado ali totalmente onde você começa a se entregar para aquilo. E com a mulher também, né? A mulher geralmente, né? A mulher quando tem algum problema relacionado a um abuso, né? Esse tipo de coisa que acontece, é muito comum também a mulher ter essas crises de identidade, né? E na verdade hoje em dia isso tem se tornado algo comum, né? De ver realmente mulheres, né? Que estão cada vez mais se deturpando mais, né? Que tem se entregue realmente à promiscuidade, à imoralidade, né? Então, aquilo que muitas vezes, né, fica ali em oculto dentro de quatro paredes, né? Se a pessoa não demonstrar isso em público, isso se torna algo como se fosse normal, mas isso não é algo normal, né? A promiscuidade, a imoralidade, ela continua sendo algo que vai totalmente contra, né, os valores, né? E, então, assim, eu tinha, né, essa questão de ter, né, esses problemas que já me acompanhavam já desde muito criança. Enquanto eu ainda era muito criança, né, isso começou a entrar de alguma forma dentro da minha vida, né? Então, uma confusão com relação à sexualidade, com relação a o que realmente eu gostava, de repente uma confusão, se é que eu gosto de menina, se é que eu gosto de menino, né? E tudo isso foi se refletindo cada vez mais, né? Desde a minha adolescência até a minha vida adulta, até realmente isso vinha a ser confrontado, né? Porque isso era algo que até um determinado momento estava escondido, né? Isso aí ficava escondido, até que um momento isso veio à tona, né? Isso começou a poder ser visível, né? Onde de repente já não era mais algo escondido, era algo que já estava visível para as outras pessoas, né? As pessoas realmente viam que essa situação ela estava acontecendo. E com esses problemas emocionais, um dia de noite, né, a gente estava sozinho em casa e a gente já tinha fumado bastante e a gente começou a discutir foi um motivo bobo que começou a discussão, mas a gente já estava tão ali exausto com tudo que aquilo virou uma discussão muito grande, né? A gente começou a discutir e falar coisas um pro outro, ofender e se agredir. A gente passou a madrugada inteira brigando e quando chegou de manhã, né, eu já estava, né, naquele ponto, né, já estava pensando, nossa, não tenho mais capacidade, né, eu não tenho como resolver mais a situação,
estava me sentindo incapaz mesmo de resolver, né, uma situação financeira, né, a situação com ela. Então, às vezes eu até pensei, né, falei, melhor eu sair de casa, acho que eu tô sendo um problema aqui, tipo assim, pelo menos ela vai poder ser livre e seguir a vida dela, sabe, tipo assim, eu não vou ficar trazendo tanto problema. E também ao mesmo tempo eu já estava totalmente machucado, né, por conta das coisas que estavam acontecendo. E quando chegou de manhã, né, eu falei, não, vou sair de casa, ela estava dormindo. E daí eu peguei, né, e falei, não, vou sair de casa porque eu acho que vai ser melhor, né, realmente pros dois isso, a gente não vai dar certo, né. Porque realmente, né, hoje existe isso, né, por mais que as pessoas tenham problemas, né, no relacionamento, tudo, né, normalmente a solução que você mais pensa é, não, eu vou sair, né, eu vou pra pessoa poder ver a vida dela e na verdade, assim, você pensa, né, sim, lógico que você não quer ver a pessoa ali que você ama, que você gosta, que ela esteja machucada, né, mas também envolve uma parte do orgulho também, né, porque muitas vezes você tá se sentindo incapaz e você não tem forças para lutar contra aquilo, né, e você prefere se entregar, né, e tentar recomeçar tudo de novo do zero, né, fingir que aquilo não aconteceu para realmente, assim, escapar dos problemas, né, e nunca é essa a solução, né. Foi aí então que eu lembro que eu acordei, ele não tava lá e eu tava totalmente drogada ainda, assim, não tava bem. E eu lembro que eu fiquei preocupada, né, na hora, assim, eu pensei, poxa, né, que será que aconteceu? E aí, eu lembro que eu até cheguei a conversar com meu irmão mais velho, mas eu decidi ir pra São Paulo. Porque eu achei que ele tinha ido para São Paulo e eu lembro que eu fui para lá. E foi quando eu tava indo dentro de um ônibus, e eu lembro que eu tava dentro do ônibus, o ônibus estava praticamente vazio aquele dia. E foi quando eu tive a minha primeira experiência, que foi sobrenatural realmente com Deus. Porque o que tinha acontecido? Alguns anos atrás, eu tinha entregue a minha vida para Jesus dentro de uma igreja em São Paulo, que foi de uma igreja que é da El Shaddai. E nessa época, eu lembro que eu tinha chegado, né, a participar né, de culto lá. E eu cheguei a participar do encontro, só que eu sempre que eu ia pra frente entregar minha vida pra Jesus, eu lembro que eu falava assim, Jesus, eu não sei se você existe de verdade, então a minha vida pra você eu não entrego 100%, eu não entrego a minha vida 100%, porque eu ainda quero vir fazer outras coisas e tal. Então eu falava isso, porque no fundo, assim, eu tinha um certo temor que Jesus existisse mesmo, sabe, que fosse real. E como tinha tido também um congresso que eu tinha sido tocada pelo Espírito Santo e eu tinha começado a orar em línguas, eu sabia que aquilo não era normal. Então eu tinha temor ainda, né? Eu tinha um certo temor, digamos assim. E aí nesse dia, né, quando a gente teve esse problema, eu lembro que daí eu entrei nesse ônibus e esse ônibus estava praticamente vazio, tinha, sei lá, pouquíssimas pessoas lá dentro. E aí eu lembro que eu já bem assim, bem desanimada mesmo, eu tava dentro desse ônibus e eu já tava num ponto assim que eu não via mais solução. E eu pensei assim, poxa, eu não sei. Eu pensei assim, provavelmente porque ele já falava pra mim dele sair, que ele tinha vontade de virar andarilho, essas coisas assim, né? Falava às vezes algumas coisas nesse sentido. Então assim, eu pensei, nossa, o que será que ele vai fazer, né? E ao mesmo tempo também eu não via muita solução mais pra minha vida, sabe? Eu olhava pra mim, né? E eu já tinha tido algumas tentativas de suicídio algumas vezes. E eu lembro assim que eu não via muita solução pra minha vida. E a minha filha também, né? Eu pensava assim, nossa, o que eu tenho pra oferecer pra minha filha? Eu não tenho muita coisa pra oferecer pra ela. Então era algo assim que eu não conseguia ver algo que eu pudesse, o que eu poderia fazer realmente, sabe? Que eu não tinha nada de bom pra oferecer. E foi quando eu lembro que eu comecei assim, eu comecei a projetar um suicídio. E eu lembro que eu comecei a pensar assim, nossa, eu tava totalmente decidida realmente a cometer um suicídio. Eu lembro assim que foi algo assim que eu pensei, não, eu vou cometer um suicídio, eu não tô aguentando mais, eu vou cometer um suicídio. E naquele momento, eu lembro que eu comecei a pensar, eu pensei assim, bom, eu tava indo, né,
eu ia chegar em São Paulo, eu pensei assim, quem sabe se eu me jogar na frente do trem, né, se eu me jogar na frente do metrô, vai ser algo rápido. E eu comecei assim a pensar, né? Eu pensei, bom, eu acho que minha filha vai ficar melhor sem mim, porque realmente no ponto que eu tô, eu não tenho mais muito o que fazer. E também, né, eu pensei assim, se eu descer do ônibus e eu entrar na frente de um caminhão, corre o risco de eu ficar viva. Eu pensei assim, então vai que eu ainda vou ficar dando trabalho pros outros. Então melhor se eu fizer dessa forma, quem sabe vai ser mais rápido. Então, foi assim um pensamento assim que eu tive. E aí eu lembro que, de repente, quando eu olhei assim pro céu, eu tava assim, tipo, encostada na janela. E eu lembro assim que o céu, ele tava todo nublado, sabe? Tava assim, totalmente nublado o céu, totalmente nublado. E eu parada ali no banco. Aí eu lembro que, de repente, assim, eu senti uma presença do meu lado. E eu ouvi uma voz que ela falou assim comigo: entrega a tua vida para mim 100%. E na hora eu comecei a me lembrar de quando eu tinha entregue a minha vida para Jesus, que eu falava, que eu ia na frente da igreja e eu falava lá, eu não entrego a minha vida para você 100%, porque eu não tenho a certeza se você existe. E naquele momento, eu lembro que eu ouvi claramente, sabe? Entrega a tua vida para mim 100%. E aquela presença, ela me invadiu. E um arrependimento tomou conta de mim de uma forma assim, muito sobrenatural. Eu comecei a chorar e a soluçar, eu me sentia arrependida. Foi algo assim que me tocou, que eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. E eu simplesmente, eu lembro que quando eu vi, eu estava entregando minha vida para Jesus ali dentro do ônibus. E aquilo assim foi algo que me constrangeu, que não tinha como eu voltar atrás, sabe? Era algo assim que era uma convicção muito grande dentro de mim. E era algo assim totalmente sobrenatural, não tinha explicação. Não tinha não tinha como eu dizer assim, aquilo foi real. E eu lembro assim que aquela presença assim, ela me inundou, sabe? Aquilo me encharcou. E eu chorei. Eu lembro que eu fui até São Paulo chorando. Eu cheguei em São Paulo, fiquei num hotel aquela noite. Eu fiquei a noite toda chorando. E eu não conseguia mais, simplesmente assim, era algo assim que mudou dentro de mim. E eu me lembro que na hora que depois que isso aconteceu, de repente eu olhei pela janela. Quando eu olhei pela janela, eu lembro assim que o céu ele estava aberto, o céu estava todo azul. E eu comecei a chorar, e eu lembro que eu falei assim, meu Deus, como que eu nunca tinha visto que céu lindo, como que eu nunca tinha visto como o céu é bonito, como que eu nunca tinha visto isso. E naquele momento eu comecei assim a Deus começou a se conectar comigo a partir dali. E eu fiquei nesse hotel. Eu lembro que eu chorei a noite toda. E era um hotel que eu já tinha ido algumas vezes. Mas aquele dia eu lembro que eu cheguei lá. Até a pessoa que me recebeu pensou que eu estava indo para fazer algo, né, alguma coisa lá. Mas não, eu estava indo e eu precisava ficar sozinha. E eu lembro que eu passei a noite toda. Passei praticamente a noite toda chorando e querendo voltar para casa e querendo realmente ter um concerto com Deus e ter um recomeço para minha vida, porque eu entendi que existia um recomeço para mim, e foi aí que eu decidi de falar com ele, de entrar em contato com ele. Eu mandei um e-mail para ele, eu não sabia onde que ele estava, mas me veio assim, de eu falar com ele que a gente teria uma chance de um recomeço e que eu queria contar pra ele o que estava acontecendo comigo. E aí foi quando eu falei com ele e ele voltou pra Ponta Grossa e a gente foi pra ICP, né? Foi a primeira igreja que nós fomos que foi pra ICP. Tudo a gente reatou e a gente começou aí nessa igreja aqui da cidade, né, na ICP. Ela foi no encontro com Deus, né, que tinha ali da igreja, né, e depois eu fui também. E assim, a gente começou a passar por um processo de libertação bem intenso, um processo bem forte, assim, bem pesado, sabe? A gente começou a realmente, assim, ver coisas que antes a gente não acreditava, né? Igual a gente comentou antes, né? A gente achava que Jesus era só uma muleta, né? Era o que muitos falam, né? O ópio do povo, né? Acreditava em outras coisas espirituais, mas em Jesus era a última opção, né? A gente tinha vários livros, né, de outras religiões e tal, a gente acreditava em várias filosofias,
A gente até achou uma Bíblia perdida lá, né? Mas era uma Bíblia bem velha, assim, toda empoeirada. Uma Bíblia bem velha, né? Mas a gente nunca tinha, assim, parado nem pra ler ela, na verdade, né? Ela tava empoeirada mesmo. E daí a gente começou a passar por esse processo de libertação, né? Porque daí, né, assim, tantos problemas que a gente já tinha passado, né? Desde a infância, tanto na área emocional, sexual, né? Em todas as áreas, assim, isso daí trouxe uma carga, né? Tipo assim, Jesus começou a nos libertar realmente desses demônios. E a gente começou a ver, né, realmente a realidade espiritual, né? O mundo espiritual começou a se manifestar, né, de forma física, né, na nossa casa, né? Com cheiros, a gente começou a sentir cheiro de enxofre dentro de casa, a ver imagens, luzes, né, desligando, assim, coisas assim sobrenaturais realmente acontecendo, muitas vezes tentando assustar a gente também, né? Começou assim a ter muita manifestação dentro da nossa casa, né? Então, que nem ele falou, tinha um cheiro de enxofre, eram manifestações realmente de demônios que aconteciam, né? Nós começamos a ver demônios e nós começamos a ver nessas manifestações, e esses demônios, eles praticamente eles não deixavam às vezes a gente nem dormir, né? E eram manifestações assim terríveis que aconteciam na nossa casa. Nessa época, né, foi um pastor e uma missionária aqui da cidade, que é a missionária da ICP, que começaram assim a acompanhar a gente, né? E foram eles que começaram a nos ajudar, né? E que realmente tiveram ali nesse início. Foi bastante difícil, na verdade, né? Porque realmente eram coisas que eram níveis de opressão, né, muito grandes que aconteciam. Então, os nossos eletrodomésticos, aconteciam coisas, né, dentro da nossa casa, a gente via realmente coisas, e foi quando a gente começou realmente a ver que não era mentira, né, que realmente os crentes, eles não estavam tão loucos assim como a gente achava, né, e que não era uma simples baboseira, né, aquela situação, mas que realmente o reino espiritual era real e ele estava ali na nossa frente, né. Eu lembro que tinha dias que os demônios, eles me machucavam, tinha dias que eu não conseguia dormir, eu chorava a noite toda, porque eu via eles vinham me tocar, eles me tocavam sexualmente, eles me machucavam, tinham dias que eu vomitava tanto, eu lembro que eu vomitava limbos pretos que saíam dentro de mim, porque Deus, ele estava mostrando, né, o nível de sujeira que tinha dentro. E aquele processo de libertação foi um processo de libertação muito difícil. Eu comecei a ter experiências de arrebatamento. Então o Senhor, ele permitia com que eu fosse arrebatada até o inferno. Tinham dias que eu era arrebatada até o céu. E eu via coisas assim surreais. Nós não tínhamos muito conhecimento da Bíblia nessa época. Mas o Senhor, sempre que ele me dava uma experiência, ele ia, me dava uma palavra e nós líamos, e realmente aquela palavra, ela batia com aquilo que estava acontecendo. Então eu comecei a ter muitas experiências envolvendo o Apocalipse e várias manifestações começaram a acontecer. Eu lembro que teve um dia que a nossa casa, uma nuvem, ela pairou em cima da nossa casa, né? Foi. Ela pairou em cima da nossa casa e essa nuvem, ela pairou e de repente assim uma ventania muito grande, começou assim uma chuva, mas era só em cima da nossa casa. A nossa casa assim, chovia em cima da nossa casa, mas era só em cima da nossa casa. No restante do céu aquilo não acontecia. Mas assim começou uma chuva muito forte e uma ventania assim muito grande. E poucos minutos antes disso acontecer, eu lembro que eu estava no meu quarto e eu estava chorando muito. E eu lembro que eu falei assim para Deus, porque eu já não estava aguentando mais, porque eu estava cansada, né? Era um processo assim muito difícil que eu estava passando. E Deus já tinha permitido assim ver muita coisa, acontecer muita coisa. Então assim eu me sentia por vezes assim, aquilo me machucava, né? Tinha momentos que os demônios realmente me machucavam. Tinha dias no meio da noite que eu acordava, eu abraçava ele e eu lembro que eu chorava, né? E eu falava pra ele assim, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu falava pra ele, eu não aguento mais, eles não me dão sossego. Eu falava assim, eu não suporto mais. E às vezes eu via, né, os demônios. Tinha dia que a cama ela tremia. Eram coisas assim terríveis, sabe, que aconteciam. E, né, tinham vezes assim que nós dois ficávamos assustados realmente com aquilo que estava acontecendo, porque aquilo era algo que ia totalmente assim, que ia assim de uma forma que nós não conseguíamos assim, aquilo assim fugiu do nosso controle, né? E fugiu da nossa racionalidade que até então nós tínhamos, né? Porque nós
éramos pessoas ali que nós tínhamos uma racionalidade, nós éramos muito racionais com relação a essas coisas, nós não acreditávamos nessas coisas. E de repente isso estava ali escancarado na nossa frente, né? A gente realmente estava vendo aquilo acontecer. E eu me lembro que nesse dia, né, antes de ter essa manifestação na nossa casa, assim, dessa nuvem, ela pairar em cima da nossa casa, nesse dia nós estávamos... Eu estava dentro do meu quarto e eu lembro que eu comecei a chorar muito. E eu lembro que eu falei pra Deus, eu falei assim pra Deus, Deus, eu não tô aguentando mais. Eu falei assim, eu trabalhava, eu tinha uma vida, Deus. E agora, o que vai ser de mim, Deus? Eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer mais nada, eu só fico de cama aqui, eu tô machucada. Tinha dias que eu não andava, tinha dias que a minha perna ela não andava, tinha dias que eu acordava e eu não lembrava quem eu era, tinha dias que a minha memória, ela simplesmente sumia. Eu não conseguia nem lembrar quem eu era. Eram coisas absurdas, os demônios, eles tomavam conta de mim e de repente os demônios, eles tentavam tomar o meu corpo e eu não conseguia ter controle sobre aquilo e eu não entendia o que estava acontecendo e aquilo era terrível, porque tinha momentos que eles tomavam o meu corpo e eles me batiam, eles me machucavam, eles faziam coisas comigo que eu não desejo para ninguém. E eu comecei a presenciar tudo aquilo e eu lembro que tinha momentos que o Senhor que o Senhor ele vinha e falava para mim que aquilo tinha um propósito para tudo aquilo que estava acontecendo, mas era muito difícil de passar por tudo aquilo, né? Era uma situação assim bastante difícil. E eu lembro que nesse dia eu lá no quarto eu comecei a chorar muito e eu falei assim, Senhor, eu não tô aguentando. Aí na mesma hora eu ouvi uma voz e eu ouvi claramente essa voz, ela veio e falou assim para mim, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem do Senhor. E na hora, eu estava questionando o Senhor, né? Porque eu falava assim, Senhor, eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais fazer nada, Senhor. Tem dia que eu não sei nem mais quem eu sou direito, o que está acontecendo comigo? Tinha dias que eu parecia uma criança. Eu levantava e parecia que eu tinha 5 anos de idade. Eu não sabia direito mais quem eu era. Eu tinha dias que realmente era como se eu voltasse a ser criança. E eu lembro que eu peguei assim, eu soltei o computador, porque eu estava tentando mexer no computador naquela hora, e eu caí de joelhos no chão e eu comecei a chorar muito. E aí eu lembro que eu fui até a janela e eu olhei para o céu e eu falei, perdão, Senhor, perdão. Realmente, é do Senhor que eu preciso, né? Eu tô preocupada com tantas coisas, mas realmente o que eu preciso é do Senhor. E nessa hora eu lembro que o céu, ele começou a se mover. E nessa hora um demônio, ele começou a se formar no meio das nuvens. E ele olhava assim pra mim. E eu lembro que nessa hora começou uma nuvem enorme aparecendo em cima da nossa casa. E começou uma chuva só em cima da nossa casa. E de repente uma ventania, ela tomou conta da nossa casa. E aquele vento veio com toda a força assim pra cima, pra dentro da nossa casa, empurrando tudo, levando o tapete, né? Levantando tudo assim. Então assim o tapete ele começou a voar longe. As coisas nossas começaram a ser jogadas. E era como se tivesse entrado assim um furacão dentro da nossa casa, sabe? E eu lembro que aquilo começou, aquela ventania, e nós dois sentamos assim na porta, e nós falamos, meu Deus, o que está acontecendo? E a gente começou, né, a querer orar, né? A gente ficou assustado com aquilo tudo, né, que estava acontecendo. E aí, naquele momento, a gente viu que a nuvem, ela estava só em cima da nossa casa. E foi quando eu lembro que manifestações começaram a aparecer no céu. Então a gente começou nos 4 cantos do céu, nós começamos a ver manifestações acontecendo, né? Então a gente começou a ver manifestações do Apocalipse acontecendo, a gente via e a gente começou a ouvir um som do céu como se fosse de uma trombeta. E eu lembro que nós ouvíamos assim do lado direito vindo um som que ele vinha com muita força, né? Ele vinha ecoando assim dentro da nossa casa e nós ouvíamos aquele som. E nós começamos a ter visões do Apocalipse nos 4 cantos dos céus, né? Desde a gente ver as pessoas sendo arrebatadas, nós víamos as pessoas sendo arrebatadas. Num canto nós víamos um demônio muito grande, que ele estava todo acorrentado, mas ele tentando se soltar, assim, eu lembro que nós víamos. E nós começamos assim a ter visões assim do Apocalipse. E eu lembro assim que foi algo assim muito terrível, sabe? Que causou assim um temor assim muito gigante assim no nosso coração. E foi assim uma das experiências assim muito fortes assim que a gente viveu, né? Foi algo assim realmente muito grandioso assim, né? Foi
foi difícil, né? Foi uma fase assim muito difícil, mas foi algo assim muito grandioso, né? E como eu contei, tiveram experiências onde o Senhor ele me levou até o inferno, né? Então eu comecei a ter experiências que eu achava que aquilo era normal, né? Que eu pensava assim, nossa, que aquilo que estava acontecendo comigo até era normal. Depois que eu fui começar a entender, e conforme a gente foi conversando com essa missionária, né? Ela foi instruindo a gente sobre algumas coisas, que eu fui entender que aquilo que eu estava vivendo não era algo normal, mas que já fazia parte de um propósito, né? Pelo qual o Senhor ele estava nos separando, né? Realmente como o Senhor falava. Ele vinha e falava, né? Tem um propósito para tudo isso que você está vivendo. E foi, né, dessa forma, assim, que o Senhor, ele começou a nos separar, né? E nisso, assim, nós começamos a ter experiências, né, temporais com Deus, né? Onde nós víamos, tinham dias que o Senhor, ele começou a nos separar, o Senhor começou a nos pedir muita coisa, né? E nós começamos a viver o sobrenatural. Então, tinham dias que nós íamos sair de casa e eu lembro que o Senhor, assim, ele falava coisas para nós até relacionado ao tempo, né? Nós tivemos experiências de ver, né, o tempo ele acontecer, né, realmente, sim, assim, experiências, assim, sobrenaturais, sabe, de formas temporais, sabe, né, e começaram também a ter manifestações de raios que caíam, né, que vinham até a gente, casa, né, a gente começou a ter experiências com o Senhor dessa forma, né, como fala em Apocalipse, né, que fala dos raios, né, que saem do trono de Deus. O Senhor começou a se manifestar para nós dessa forma. Então nós víamos raios entrar dentro da nossa casa, nós víamos raio, teve vezes de entrar raios no nosso peito, e nós éramos assim, eram coisas que aconteciam, que Deus permitia a gente ver, que esses raios eles vinham e eles entravam dentro da nossa casa, eles entravam no nosso peito, né, e eram coisas assim que começaram a acontecer de uma forma assim totalmente sobrenatural. E realmente assim, a gente começou a ver muita coisa sobrenatural acontecendo, tanto assim da parte de Deus realmente, igual ela falou, né, coisas temporais, raios. A gente viu tipo assim o céu, né, se movendo muitas vezes assim em momento que a gente estava orando ou falando com Deus, Deus mostrando algo pra gente. E assim a gente começou a ter muita experiência e ao mesmo tempo Deus também dá muito conhecimento, né, da palavra também, né. Ele começou a levar a gente realmente num nível ali onde separar a gente de uma forma assim bem diferente. Ele colocou também pessoas assim bem capacitadas ali para ajudar a gente, né? Pastor, missionários assim, para realmente que entendiam tudo que estava acontecendo e estavam direcionando a gente. E nisso tudo Deus começou a falar para a gente também sobre o nosso ministério, né? Sobre essa parte ministerial, né? Ele começou a nos mostrar sobre os Somos Escolhidos, que nós teríamos, né, um projeto missionário, né? Que ele estaria, né, nos levantando como missionários para levar jovens, né, pessoas, né, a viver realmente o sobrenatural, né, para pastorear, né, essas pessoas, né, que também teriam experiências, que também viveriam o sobrenatural, né. E nesse meio tempo, né, a gente estava nessa igreja e a gente começou a ajudar numa igreja pequena, né, numa igreja local, uma igreja com bem poucos membros assim. E a gente começou a ajudar nessa igreja e realmente, né, nessa igreja que a gente estava ajudando, a gente fazia projetos já, a gente começou a fazer projetos com crianças, projeto missionário, a gente saía nas ruas, né, em dia das crianças, entregar doces, saía evangelizar nas ruas, né, e a gente foi realmente ungido missionários, né, nessa igreja, e estava se cumprindo, né, o que Deus estava falando pra gente, né. Mas Deus, assim, ele começou a mostrar coisas assim muito grandes pra gente, sabe, coisas assim que não ficavam limitadas aqui à nossa cidade, a nosso estado, ao país, sabe? Ele começou a mostrar coisas muito grandes, né? E realmente a gente começou, né, a ir atrás disso, né? A gente falou, não, realmente a gente sabe o propósito agora, Deus está mostrando o que ele tem pra gente. Deus começou a mostrar, né, muita coisa, igual eu comentei, e ele começou a falar, né, coisas bem específicas, né, que aconteceria em 2021, né, no nosso ministério, sobre o ministério profético, né? E a gente começou, né, a correr contra o tempo, né? A gente falou, não, vamos correr atrás, vamos atrás disso, né? Só que ao mesmo tempo, né, existe uma verdade, né, que a Bíblia, né, Jesus, ele vem para trazer luz sobre nós, né? E ele mostra o propósito pra gente, só que tudo que ele dá de conhecimento da palavra espiritual é algo pra gente aplicar também, né? E a gente passou por muitos problemas, igual a gente comentou, né, agora no início do vídeo, problemas na infância, na adolescência, na vida adulta, no nosso relacionamento, problemas sexuais, e esses problemas, eles precisam ser tratados, né, são coisas que você aceita Jesus,
você tá salvo, Jesus está andando com você, mas você precisa começar a trazer luz, né, para sua vida. Você precisa começar, né, a liberar, né, a tirar aquilo de dentro de você, né. E durante esse período, eu passei, né, a ter muitos problemas ainda sexuais, né. Eu passei a ter muitos ataques sexuais, ataques para voltar a acessar pornografia, ataques sexuais, né, com outras mulheres. E na verdade, o que a palavra ensina? Ela fala que você tem que confessar, né, tanto a Deus quanto aos homens, para você poder ser curado, né, para as pessoas orarem com você e você ser curado, sem confessar para o teu cônjuge. E eu passei a ter uma luta, tentar fazer uma luta sozinho. Eu não confessava aquilo e tentava no meu íntimo ali com Deus, né, orar e tentar jejuar, tentar ler a palavra e tentar lutar sozinho contra aquilo. Só que aquilo, né, são coisas que a sua alma, ela normalmente ela está machucada com aquilo, a sua alma ela está ainda corrompida, né? Você precisa passar por um processo onde a sua alma vai sendo renovada, onde a sua alma vai sendo regenerada, né? E eu acabei, né, daí deixando isso, não confessando, tentando lutar contra aquilo, até o momento em que eu voltei a cair, né, com a pornografia, voltei a cair com esses tipos de ataques sexuais, e isso trouxe, né, um peso espiritual muito grande sobre a nossa casa, né? Porque o homem, né, ele é realmente, quando existe um casamento, o homem ele é responsável pela sua casa, não só fisicamente, de ser o provedor, de proteger, mas de proteger também e prover espiritualmente para casa. Então eu era o sacerdote da minha casa, né? Eu que governava ali, eu que determino dentro da minha casa o que vai entrar ou o que não vai entrar. E a partir do momento que o homem ele começa a pecar, ele começa a cair em problemas sexuais, ainda principalmente o homem que já está em Cristo, o demônio ele começa a entrar e fazer bagunça, ele começa a entrar e realmente, né, não só na vida dele, mas ele começa a atacar, né, a esposa, começa a atacar os filhos, ele vai, né, realmente o demônio ele vai tentar atingir as suas gerações, atingir a sua esposa. E quando eu comecei a cair, realmente a minha esposa ela começou a ter ataques, ela começou a também ter problemas, assim, ataques sexuais na mente. Tudo isso em consequência do meu pecado. Tudo isso em consequência porque eu não estava buscando cura de algo, de um problema, realmente buscando da forma que a palavra ensinava. Porque muitas vezes realmente a gente vai tentar lutar com a nossa força. A gente, eu tenho um problema aqui, um pecado, vou tentar lutar com a minha força. Mas não é assim que funciona, não é a forma com que a palavra nos mostra, nos ensina como tem que ser feito. A gente teve que mudar de lugar porque nós estávamos gravando lá fora e além que o tempo tá meio cara de chuva, começou a escurecer também. É por isso que a gente mudou aqui o ambiente. Mas enfim, né, mas dando continuidade. Igual ele estava falando, né, ele teve ele passou por essa situação. E aí, né, foi uma fase assim bastante difícil. Eu lembro que o Senhor ele começou a falar comigo e assim, eu já estava passando por uma fase onde eu estava tendo muita experiência com Deus. E Deus ele falava comigo claramente já. E eu lembro que o Senhor ele começou a me alertar que algo aconteceria. E o Senhor começou a me avisar que a gente passaria, né, por uma crise, digamos assim, no nosso relacionamento. E que também a minha fé ela seria muito afetada. O Senhor me mostrou que a minha fé, né, o meu escudo da fé, ele seria muito machucado. E que nós passaríamos, né, por uma crise. Então, enfim, então o Senhor ele começou a me avisar que nós passaríamos, né, por uma situação complicada, por uma situação difícil. E tinham áreas assim que parecia assim que não importava o quanto eu buscasse, eu não conseguia romper, sabe? Eram áreas assim que eu não conseguia romper de forma alguma. E aquilo me incomodava, porque o Senhor sempre me mostrava que tinham coisas ainda que precisavam ser resolvidas. E aí eu me lembro que daí nessa época, né, de repente, um dia o Senhor me mostrou realmente, né, que viriam algumas coisas à tona. E eu não sabia, né, eu não fazia nem ideia, assim, eu até desconfiava que tinham coisas assim, mas eu não sabia o quanto realmente, né, que ele estava de fato tendo problema, né, porque tinha momentos que ele até vinha e falava pra mim que eu ia e perguntava pra ele, né, nossa, você não tá bem emocionalmente, né, eu sinto isso, eu sinto que tal coisa tá te afetando, né, mas eu não fazia ideia do quanto, né, que ele realmente estava
do quanto que isso estava acontecendo. E foi quando isso veio, né, à tona, e várias mentiras, né, e coisas que estavam acontecendo realmente, né, de até mesmo de momentos de oração, né, que nós íamos orar, e coisas que na verdade eu estava sentindo dentro da nossa casa, né, de coisas relacionadas ao que estava acontecendo, né, por vezes ele vinha e acabava orando comigo, né, como se fosse num sentido, né, falando algo assim que Satanás como se ele não tenta fosse dentro da nossa casa, né? isso, Como se... e trazendo, né, alguma revelação, digamos assim, né, de algo de uma forma assim deturpada, né? E por várias vezes isso abriu legalidade, né, para Satanás, né? Então tinham coisas que às vezes, por exemplo, assim, de acontecer, né, onde de eu ver alguma coisa acontecendo, né, ele vinha e falava, não, isso não tá acontecendo, isso é o diabo que tá tentando deturpar, que tá tentando te enganar, né? E eu, né, eu ficava confusa com tudo aquilo, eu sentia que tinha algo estranho, que tinha alguma coisa acontecendo, mas eu não fazia ideia do quanto que aquilo tava, assim, né, do nível que tava. E foi quando Satanás começou a fazer uma festa, né, dentro da nossa casa, né, Satanás começou a trazer uma confusão muito grande pra cima de mim, e coisas assim começaram a acontecer, e novamente, né, manifestações terríveis começaram a acontecer dentro da nossa casa, né? Foi quando Satanás ele começou a se manifestar dentro da nossa casa, e as coisas, né, tinham coisas que elas começaram a explodir dentro de casa. Eu lembro que sim, né? a nossa rede elétrica ela começou a dar problema. Satanás ele começou a tentar fazer festa de novo na nossa casa, né? E né, eu não fazia, eu sabia o que estava acontecendo, Deus estava falando comigo, e eu lembro que Deus veio e falou para mim, Mari, eu vou precisar me ausentar, eu vou precisar me retirar, porque quem define o governo aqui dentro é Ele, e Ele decidiu, né, que ele fez essa escolha, e eu vou me retirar. E foi quando eu lembro que eu já estava assim num ponto onde já estava acontecendo tanta coisa que eu não sabia como lidar com aquilo direito. Eu estava muito machucada e aquelas manifestações elas eram terríveis. Tinha noite que eu não dormia. Então assim, novamente eu estava vivendo um pesadelo, né? E o Senhor falou para mim que realmente aquilo ia acontecer, que Ele ia permitir e que era permissivo dele e que Satanás ia me tocar e que Ele ia permitir. E eu lembro que aquilo, assim, pra mim foi terrível, porque eu queria sair da casa, né? Eu não queria ficar dentro da casa. Começaram a acontecer aquelas coisas, e eu lembro que eu chorava muito. Era no meio da madrugada, aconteciam as coisas. Eu ia tomar banho, o chuveiro ele explodia em cima de mim. E aí, por vezes, eu via ele ser tomado, sabe, por Satanás mesmo. Então, eu via as manifestações acontecendo, sabe? Foi uma fase, assim, muito difícil, muito triste também, porque realmente eu comecei a ver realmente quanto que Satanás, ele quer destruir, de fato, né, uma pessoa, como ele quer realmente destruir uma família, né? E como o reino espiritual, realmente, ele é real. E eu lembro que, por vezes, né, eu via aquilo tomar conta dele, né, no meio da noite. E eu via, né, aquilo assim, aparecer realmente, né. Então, tinham demônios que começaram a vir me tocar no meio da noite. Esses demônios vinham e não importava o que eu falasse, o que eu declarasse. Esses demônios, eles falavam pra mim que eles estavam debaixo de uma legalidade, que eles podiam fazer aquilo. E eu não tinha muita opção. Né? Então tinham dias assim que eu ficava totalmente machucada, eles me tocavam, eles me machucavam, eles né, faziam assim coisas assim absurdas, sabe, coisas terríveis mesmo. E eu lembro que teve um dia que eu já não estava aguentando mais, o meu corpo ele não tinha mais força nenhuma, nem a minha alma. Eu tava com a minha alma assim totalmente machucada. Eu lembro que o meu olho assim ele começou a se fechar, porque eu já estava muito assustada, eu ficava com muito medo de tudo que estava acontecendo, das manifestações e tudo, e era um ambiente assim muito pesado, e eu lembro assim que eu já estava assim, aquilo já aparecia, né, já era visível em mim, e eu lembro que eu estava assim com o meu olho meio fechado já, e tantas coisas, e os demônios eles se apossavam de mim, né, eles tomavam conta do meu corpo, tinha um momento que eles vinham e eles tomavam conta do meu corpo.
e eles falavam que eles podiam fazer aquilo, e eu não tinha muito o que fazer. E aí eu me lembro que teve um dia que eu já estava assim no meio da noite, e eu lembro que eu comecei a ouvir as manifestações dos demônios, e eu queria muito fugir de casa, mas eu não podia, e ninguém acreditava em mim também. As únicas pessoas que me ouviam assim, que ainda me ouviam assim de certa forma, era o meu pastor e era essa missionária. E então, assim, em alguns momentos eu me socorri na casa dessa missionária, né? Porque foi uma fase assim, difícil mesmo, né? Eu vi coisas assim terríveis nesses dias, né? O Senhor permitiu com que eu visse a movimentação do inferno de uma forma que eu nunca imaginei que eu veria na minha vida. Então eu lembro que teve um dia assim que no meio da noite, eu já muito machucada, né? Eu lembro que eu parei e o Senhor e o meu espírito ele foi totalmente guardado no Senhor. Eu lembro que o Senhor permitiu com que realmente eu visse o meu espírito sendo totalmente guardado nele. O meu corpo ele estava totalmente tomado ali realmente pelos demônios, os demônios me machucando, a minha alma ali totalmente machucada. Eu já não sentia mais nada, eu já estava num momento assim onde eu estava totalmente anestesiada de fato. E eu lembro que o meu espírito ele foi totalmente guardado no Senhor. E eu consegui encontrar paz no meio daquele ambiente, mas era algo assim terrível. E manifestações temporais começaram a acontecer novamente. Então eram ventos que invadiam a nossa casa, eram coisas assim que aconteciam, né, durante esses dias de uma forma assim sobrenatural que eu nunca imaginei de fato que eu passaria. E também durante essa época eu me lembro que o Senhor permitiu com que eu começasse a ver a manifestação dos demônios e como também esses demônios eles operam, né? E como que muitas pessoas não conseguem discernir a voz de Deus de fato. Porque eu vi pessoas que são de fato cristãs, mas essas pessoas elas não conseguiam discernir. Então essas pessoas elas acabavam sendo levadas, conduzidas. Por vezes eu via. Então o Senhor permitia com que eu visse, né, a manifestação, né, desses demônios. E esses demônios eles enganavam, né, eles traziam manipulação. E eu via essas pessoas sendo conduzidas, né, a falar o que esses demônios mandavam. Então eu via pessoas tomadas por demônios no meio da rua. Eu via a comunicação, como que os demônios eles se comunicavam realmente. E por vezes teve dia que eu me assustei tanto que eu lembro que eu queria sair correndo. Eu lembro que eu corria para casa dessa missionária e era ela geralmente que me acudia, ela que me atendia, né, nesses momentos, porque era algo assim muito intenso que eu estava vivendo, né? Era o Senhor ali me preparando. E eu lembro que ela vinha e falava para mim: Mari, você vai voltar para tua casa porque o teu marido é um libertador que o Senhor tá levantando. O teu marido é um grande libertador que o Senhor tá levantando. Ela falava assim para mim: você vai voltar para tua casa. E ela me auxiliava, né? Ela vinha, orava comigo, me auxiliava. Mas foi uma fase assim muito difícil, pela qual assim eu nunca imaginei na minha vida que eu iria passar. Né? E foi assim um momento assim onde eu vi manifestações realmente de potestades, né, de principados e várias coisas, né, que não tem como eu citar todas aqui, né, nesse vídeo, que vai ficar muito comprido, mas coisas assim terríveis mesmo que eu vi de manifestações do inferno, de coisas assim, de estratégias que Satanás usa de forma sobrenatural. E realmente assim foi algo bem complicado que aconteceu. E na verdade assim, tudo que acontece, né, dessa forma, Deus já estava tentando avisar, né, de várias formas, né, ele tentando, né, mostrar para ela ou me levar, né, a um arrependimento nisso para eu confessar, né, para eu buscar ajuda nisso, né, igual eu falei, né, eu tentava lutar sozinho. A gente, por mais que a gente estivesse em Cristo, né, a gente ainda tinha alguns problemas, né, no nosso relacionamento, problemas com mentira, e a gente começou a passar por uma crise ministerial também, né, onde a gente estava. Então a gente tinha parado, né, com tudo que a gente estava fazendo, dos projetos que a gente estava fazendo, né, a gente estava parado, e os problemas financeiros também que a gente estava ainda passando, né, se recuperando. Isso formou uma bomba, né, e através dessa bomba que formou, né, igual eu falei, eu caí nesse sentido da pornografia. E é o que ela falou, realmente isso é verdade, é o que a palavra fala, né, eu como homem, eu vou definir o governo que vai estar sobre a minha casa. Então, eu estava definindo se era o Senhor que estava governando sobre a minha casa ou o Satanás que estava governando.
E naquele momento eu entreguei, né, o governo da casa pro diabo, entreguei o governo da casa para Satanás, e ele começou a fazer a festa, né? Realmente o Senhor teve que se afastar, porque é o que a palavra fala, né? A palavra fala, né, que são os nossos pecados, né, que fazem separação entre nós e Deus, né? Deus, ele é fiel, mas ele é fiel à palavra dele, né? Então, muitas vezes não tem como a gente estar em pecado, a gente quer ficar pecando, quer ficar fazendo coisa errada e achar que ainda assim, né, o Senhor vai estar ali do nosso lado de todo jeito, né? Ele é misericordioso para nos perdoar. Mas assim, a gente precisa se posicionar, né? Porque realmente a gente viu algo muito forte. Deus, ele desde o começo e ali também nesse momento, ele permitiu a gente ver coisas espirituais acontecendo assim de uma forma horrível, sabe? E tem pessoas que passam por esses problemas e ela pode não enxergar o mundo espiritual dessa forma, Deus às vezes não permite com que ela tenha essa experiência sobrenatural, mas espiritualmente está acontecendo a mesma coisa. O diabo, ele está ali fazendo a festa, só que você não está vendo, né? Muitas vezes o sintoma espiritual, né, é a mesma coisa que um sintoma no corpo, né? Muitas vezes tem pessoas que estão com uma doença, que estão com alguma enfermidade, e o corpo começa a dar sinais, né? Logo no começo da doença, né? Então, para quê? Para essa pessoa poder ir tratar, ver que está com um problema. Só que tem pessoas que muitas vezes só vão ter os sintomas quando a doença já está avançada demais, quando a doença já está no final, né? Quando ela já está ali para morrer, né? Daí muitas vezes já é tarde demais. Então, assim, Deus, graças a Deus, ele também permitiu, né, com que a gente tivesse essas experiências para que a gente buscasse cura, né? Porque se a gente não tivesse isso, se a gente não buscasse, quem sabe, né, a gente não teria sobrevivido a isso, nosso casamento, né? Ou mesmo a gente, né? O que teria acontecido, né, se isso continuasse virando uma bola de neve, né? E igual eu falei, Deus já estava mostrando, Deus tinha mostrado para ela em sonho um pastor de outra igreja, de outro ministério, né? Onde eu estava conversando com ele, né? Ele estava ajudando, nesse sonho, ajudando eu a construir, né, uma casa muito grande a partir de uma caixinha de areia, né? E eu ali fiquei, né, naquele momento, eu protelei, né? Eu não fui procurar esse pastor naquele momento. E eu comecei, na verdade, a fazer um curso depois, né, para homens, ali no Mevan. E o curso tratava sobre isso. E foi um momento, assim, que eu creio que Deus, ele também teve misericórdia, porque foi um momento que ele mesmo direcionou aquilo a acontecer, né? Ele levou, comecei a fazer esse curso de homens, e o curso falava justamente sobre esses problemas, né? De pornografia, de traição, realmente do sacerdócio masculino dentro de casa, né? E a Maria acabou descobrindo, né, sobre o que estava acontecendo, e daí quando ela descobriu, ela veio me questionar, e eu confessei também, né, tudo o que estava acontecendo, e começou a acontecer tudo essa bagunça espiritual, né? Daí a gente começou a ter esses reflexos, essas consequências espirituais, né? A gente começou a ter ajuda, assim, nessa questão, né? Principalmente eu, nessa questão do homem, né? Dentro do lar, né? Porque realmente o homem vai definir o que vai entrar dentro de casa e também dentro dele mesmo, né? Porque toda essa parte da pornografia, ela traz o quê? Ela traz uma máscara, ela traz mentira, né? Porque a partir do momento que você está mentindo para Deus, para você mesmo e para as outras pessoas, que você traz, né, uma máscara, e você tem que cada vez criar outras mentiras em cima da primeira mentira, para você poder manter a sua versão da história, para você poder manter aquela história e continuar escondido. Então, no final, você já nem sabe qual foi a primeira mentira que você contou, você já nem sabe mais qual era o problema inicial, aquilo já virou uma bola de neve, você já está com um problema de identidade, isso dá abertura para um espírito de loucura, para um espírito assim, nessa época, que vai tomar tua mente, sabe? Esse espírito, ele veio para dentro da nossa casa, o Senhor permitiu que esse espírito de loucura entrasse na nossa casa, e foi um espírito de loucura. E eu lembro que foi terrível, 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 porque eu vi essa manifestação e esse espírito, ele tentava me pegar. Então, né, tinha um momento, eu tava muito machucada, né, eu tava com a minha alma muito machucada, né, obviamente, mas o Senhor permitia com que eu visse mesmo. Então eu lembro que esse espírito de loucura, ele vinha, ele tentava me tomar. E era assim, algo terrível, 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 porque eu via a manifestação.
E tinha momentos também que eu via, né, isso tentando atacar ele. Então esse espírito, ele vinha e queria que ele virasse um andarilho, né? Esse espírito, ele, né? Sim. E o Senhor me mostrava, né, como que esse espírito estava atuando. E esse espírito, ele vinha e por vezes eu via ele andando dentro de casa, né? Tinha momentos que eu chegava a ver ele realmente, eu ficava com muito medo. E tinha momentos que ele ia e ele simplesmente, né, ele chegava e falava pra ele, né, mandava ele se matar, falava pra ele que ele não tinha mais chance, né, que não tinha mais como ter solução, né, esse negócio ele tentava mentir, né, ele tentava falar pra ele que a solução dele agora era ele morrer. Então isso daí tentava falar pra ele, né, que ele ia ter que se matar, mandava ele sair pra rua, pra ele virar um mendigo, né, pra ele virar pra fugir, um andarilho, né, sabe? Que não tinha mais solução de nada, né? E era um espírito de loucura mesmo, sabe? Que queria, assim, tomar conta. Então eu tinha muito medo daquilo, né? Eu ficava com muito medo. E foi, assim, uma situação, assim, muito difícil mesmo, né? Foi uma fase, assim, muito difícil da gente passar, né? Com essas manifestações, assim, terríveis dentro da nossa casa, sabe? Coisas, assim, terríveis, 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 né? A minha menina, nessa época, ela ficou com o pai dela. Foi necessário eu mandar ela pro pai dela, né? Porque não tinha condições dela ficar dentro de casa, porque as manifestações, elas eram visíveis. Né? Tinha momentos, assim, que realmente a gente não sabia, assim, o que fazer. Assim, foi uma época, assim, bastante difícil mesmo, né? Eu lembro, assim, de ter visto, assim, coisas terríveis mesmo, sabe? De ter momentos, assim, né? De Satanás realmente ele vinha, ele se apoderava, assim, né? Ele vinha querer se apoderar do meu corpo, né? Eram coisas, assim, terríveis. Tinham dias que eu não conseguia andar, tinham dias que eu sentia muitas dores. Então, né, eram coisas, assim, que aconteciam que eram, assim... Eu achava, assim, que eu não ia conseguir suportar tudo aquilo que eu tava passando. Aí, nessa época, né, nós estávamos no Mevan e surgiu, né, um seminário, que foi o seminário Remir, né, que teve. E foram 3 dias, assim, né, de um intensivo que aconteceu. E nessa época nós participamos desse seminário. E eu lembro que, né, Deus trouxe um alinhamento muito grande, Deus trouxe vários ministrantes, né, vários pastores, né? vários pastores para ministrar, né, nessa área profética ali dentro. E, né, Deus trouxe um alinhamento muito grande, né, que eram pessoas que trouxeram ali algumas coisas que realmente batiam, né, com algumas situações que nós estávamos passando. E eu lembro, assim, que foi terrível, assim, no sentido de ao mesmo tempo, assim, né, que Deus trouxe grandes revelações, assim, né, no sentido de realmente confirmar tudo aquilo, né, que a gente estava vivendo, mas também, né, assim, Deus falou poderosamente com nós, mas também, mais uma vez, né, eu vi novamente manifestações terríveis, né, e aí foi quando eu lembro que o Senhor falou pra mim, né, Mari, eu vou né, fazer algumas coisas, e que algumas coisas iriam acontecer comigo, né, que Ele ia permitir realmente que a mais coisas estivessem acontecendo comigo. E foi quando várias manifestações elas começaram a acontecer. O Senhor permitiu, assim, né, manifestações terríveis, né, de ter momento que eu pensava que Satanás ele ia quebrar a minha coluna realmente, né, na frente, assim, da igreja inteira. Né, de ter momento assim que parecia que eu ia levitar, né, aconteciam assim coisas assim totalmente sobrenaturais mesmo, sabe, né, a ponto de ninguém entendia o que estava acontecendo, né, só nós sabíamos de fato o que tinha acontecido, né, e que conhecíamos, né, ali, né, que sabíamos, né, o que tinha acontecido e todo, né, o processo, né, que a gente já tinha passado, e de repente nós estávamos ali vendo novamente Satanás fazendo uma festa, né, e Satanás vinha e me tomava. Era algo assim terrível. Eu lembro que, né, essas pessoas, eles pensavam que eu estava saindo do satanismo, né? Sim. Porque eles achavam, assim, até que eu tinha acabado de sair do satanismo, porque eram muita coisa, né? Sim, eram muitas manifestações, assim, de um nível, assim, terrível que aconteciam mesmo, né? Eram coisas, assim, absurdas. E eu lembro, assim, que, né, que eu questionava, assim, né? Eu falei, assim, pro Senhor, o Senhor tá permitindo tudo isso comigo? O Senhor falava assim pra mim, Maria, é necessário, e eu estou em dias, né, que eu quero realmente que a minha igreja saiba que eu existo, né, que
e o quanto e que as pessoas comecem a ter discernimento de que o reino espiritual ele é real, porque as pessoas deixaram de acreditar no reino espiritual. Então, tem um propósito para tudo isso que eu estou permitindo você passar. E foram, assim, coisas terríveis, né? Eu lembro de ter dias de eu sair, né, da igreja, né? De eu chegar a fazer xixi na calça, né? De eu sair de lá, né, toda cheia de xixi mesmo, sabe? Foi uma situação, assim, muito humilhante mesmo, sabe? Né? Uma situação, assim, realmente que o Senhor permitiu coisas que eu achei que eu não iria suportar, né? Eu lembro que teve um momento, assim, de eu realmente chegar e falar pro Senhor, Senhor, eu quero morrer, eu prefiro morrer, porque eu não tô aguentando e eu não tô mais suportando. Eu lembro de eu chegar e falar, chorar pra ele, né, e falar assim, olha, eu me mata, me faz alguma coisa, porque eu não tô aguentando mais, eu não tô suportando mais, e eu creio que eu não vou mais aguentar. Então, assim, né, foi uma situação, assim, muito forte mesmo, né, Deus permitiu, assim, coisas que, né, que hoje em dia, obviamente, né, a gente olha, a gente entende que foi um processo, e isso abriu realmente, né, os meus olhos para muitas coisas, e, né, eu sei que isso tem um propósito para isso, né, o Senhor já mostrou muitas coisas, né, que Ele quer fazer, né, por meio disso, né, mas, assim, foi uma fase, assim, muito difícil realmente, né, foi uma fase, assim, muito triste, na verdade, né, que nós passamos. Sim, e Deus, Ele colocou, né, a gente participou do Remir, né, desse seminário, e Deus colocou, né, pastores ali para estar aconselhando a gente, para estar ajudando a gente, né, porque Deus, Ele coloca, né, pessoas, né, se está passando por uma situação, Deus, Ele vai colocar pessoas ali que vão realmente te ajudar, que vão estar preparadas para te ajudar naquela situação, sabe? E igual foi a situação que a gente estava passando, era algo muito grande, né, porque envolvia tanto isso espiritual quanto o emocional também, né, disso da traição, né, do relacionamento. E a gente está precisando de ajuda. E Deus colocou pastores para ajudar a gente, né? E isso é um processo, né, que é muito longo, né? Um processo demorado, né? Às vezes as pessoas querem tratar isso, né, como algo não. Tipo assim, você foi, confessou, né, pediu perdão a Deus, tipo assim, amém, segue a vida. E não é, né? Porque são pessoas, né, que estão machucadas, né? Mari ficou muito machucada, né? Tanto espiritualmente quanto emocionalmente, né? Então é um processo, né, onde você tem que realmente buscar cura, trazer um tratamento, né, no relacionamento, para que realmente, né, a confiança possa voltar, para que realmente a presença de Deus, né, ela possa voltar, né? Porque tudo isso gera o que? Vai gerar uma raiz de amargura, né? Vai gerar algo dentro da casa, né, que vai afastar a presença de Deus. Deus, ele é misericordioso, sim, mas ele traz justiça, né? Ele tem a palavra dele, no qual ele vela, no que a palavra dele, tipo assim, ela tá acima dele, tipo assim, ele vela pela palavra dele. E a presença de Deus tinha se afastado, e assim, foi um tempo pra gente conseguir realmente, assim, trazer Deus de volta para nossa casa, para eu conseguir, né, como sacerdote, trazer Deus de volta, né? Porque é um processo longo, né? A gente começou a buscar ajuda, esses pastores começaram a nos ajudar, né? E a gente morava, né, num apartamento pequeno ali, né, aqui no centro da cidade. E, igual eu falei, estava acontecendo, né? Tudo isso começou a acontecer, né? Essas movimentações na rede elétrica, problemas, coisas queimarem, sabe? Problema no esgoto. Começou a ter um monte de problemas, sabe? E a gente buscando nessa restauração, né, no nosso relacionamento, né? E foi bem difícil, assim, né? Porque nessa época nós tínhamos que realmente se alinhar, né? Realmente, né, buscar essa cura, né, no Senhor. E foi uma fase, assim, bastante difícil, né? Porque daí a gente começou, né, a ter que ter confissão, né? Realmente. Então, assim, né? Ele teve que começar, né, realmente a trazer as coisas para a luz. Sim. E foi uma época, assim, muito difícil, né? Eu lembro que, né, foi, assim, uma fase, assim, tão difícil que nós passamos, que eu lembro que teve um momento onde Satanás, ele chegou a vir para mim, e eu lembro, assim, que eu já muito machucada, né? E durante uns dias, né, que aconteciam muitas manifestações dentro da nossa casa, eu lembro que Satanás, um dia, ele chegou para mim e ele falou assim para mim. E Deus estava permitindo, né, com que eu visse realmente o quanto que, né, como que Satanás, ele atua, né, e como que as pessoas, muitas pessoas, né,
elas não conseguem discernir, né, a voz de Deus da voz do inimigo, né? Então, muitas vezes, né, Satanás, através até mesmo de uma manipulação, ele usa as pessoas, né? E eu vi Satanás usar muitas pessoas, infelizmente, né? Eu vi Satanás usar muitas pessoas, e ele vinha e falava para mim as coisas que ele ia fazer, logo ele ia e falava para a pessoa vinha, né? Então, assim, né, foram pessoas que foram usadas para me machucar, né? Foram pessoas que foram usadas para pessoas que foram usadas realmente por Satanás, né, para trazer várias coisas. E Satanás, ele, eu percebia toda essa movimentação, era algo assim terrível mesmo, sabe? É algo assim que Deus permitiu com que eu visse, algo assim muito terrível, porque realmente eu vi o quanto que Satanás ele tenta, né, realmente manipular, né, os filhos de Deus, né? Ele tenta ali, né, mentir realmente, né? E Deus permitiu com que eu visse assim coisas terríveis realmente, né? Coisas assim terríveis, né? Como que esse, né, esse demônio ele atua realmente, né? Deus começou a me mostrar, né, como que funcionavam essas coisas e que, né, e Deus me mostrou que realmente, né, praticamente são pouquíssimas as pessoas que não ouvem realmente, né, que conseguem não ser enganadas nos dias de hoje. Satanás, ele tirava sarro, ele falava assim que ele conseguia enganar as pessoas e que ele conseguia enganar os filhos de Deus. E ele tirava sarro, ele falava, eu ainda consigo enganar os filhos de Deus, você quer ver? E ele falava coisas, fazia coisas assim terríveis, terríveis, terríveis. E eu lembro que, né, num determinado dia, ele veio, né, e ele falou pra mim, né, ele veio me afrontar diante de tudo que estava acontecendo. Eu lembro que ele chegou assim pra mim e ele falou assim, jamais eu permitiria que você passasse por todas essas coisas que Deus está permitindo que você passe. E eu lembro que eu ali, e eu tava muito machucada, e ele veio me afrontar, ele veio e falou pra mim assim, que jamais ele permitiria que aquilo acontecesse comigo, e ele veio falar assim pra mim, você vai, se arrume, pega as tuas malas, se arrume, e vai e ele falou pra mim pra eu ir pra um hotel que tem aqui na minha cidade. Ele falou assim, vai lá, que eu vou deixar pessoas lá te esperando, essas pessoas vão estar te esperando, porque eu tenho um local pra você no satanismo reservado. E eu jamais permitiria que você passe por esse tipo de coisa. Eu vou mudar a tua vida, eu vou transformar a tua vida. E ele veio e começou a falar promessas pra mim, de tão sujo que ele é. E eu lembro que eu falei assim, não, Satanás, eu não vou. Eu falei assim, eu não vou negar meu Deus. E eu lembro assim que foi algo assim bem terrível mesmo que aconteceu. E Satanás me deu um local pra eu ir, tanto que ele é mentiroso. Ele veio e falou pra mim, me deu um local pra eu ir, que ele tinha algo pra mim no satanismo. Eu lembro que eu falei, não, eu não vou. Eu falei, eu não vou ir pro satanismo. Não vou ir pro satanismo. E eu lembro que eu ainda permaneci firme. Eu falei, não, eu vou confiar em Deus. E foi uma fase assim bastante difícil realmente, né? A fase da nossa restauração, né? Depois nós tivemos que nos submeter, né? Um processo de restauração no Senhor foi muito difícil, né? Foi um processo bastante doloroso realmente, né? Mas foi um processo onde Deus começou, né, a trazer um processo de cura realmente, né, sobre a nossa vida. Isso, porque realmente assim, né, igual falou, a gente passou por um momento de confissão, tudo, só que, né, o relacionamento, assim, ele não é só aquele momento, né, de confissão que houve, né, mas realmente, né, o relacionamento, né, no molde que Deus planejou, né, é um relacionamento de transparência, né, é um outro padrão, né, não é o padrão que o mundo está ensinando, né, e que a gente aprende nossa vida toda, né, realmente é um outro padrão, tanto o relacionamento de casal quanto o nosso relacionamento com Deus, né, muitas vezes a gente quer caminhar com Deus com um padrão de relacionamento totalmente errado, né, a forma como eu estava caminhando, né, e Deus, ele trouxe realmente pessoas para nos ensinar realmente como caminhar também, né, tanto no relacionamento com Deus, no relacionamento um com o outro também, né, para realmente trazer essa cura e realmente atrair a presença de Deus novamente para casa, né. Então, assim, né, foi um processo assim bastante doloroso que a gente passou. Realmente, né, foi uma fase assim que não foi fácil mesmo, né, foram coisas que eu nunca imaginei assim que iria passar, nunca imaginei que iria conseguir, né, superar esse tipo de coisa, porque são coisas assim que realmente foram muito fortes, que foram acontecendo, né, Deus permitiu assim realmente ver muita coisa, né,
e tudo, né, para que a gente também pudesse ter um entendimento, né, maior também, né, de algumas coisas. E, né, depois a gente, né, no meio desse processo todo, né, tiveram coisas que o Senhor, ele levantou pessoas para nos ajudarem, né, que tiveram pessoas, né, que foram nos ajudando. Sim. Tiveram coisas que nós tivemos que aprender no Senhor a realmente, né, a buscar cura, a buscar né? Cura, assim, né? Como caminhar, né? Isso, para que a gente pudesse, né, superar aquilo, né, tudo que tinha acontecido. Então tinham coisas assim, né, tiveram coisas que foi no Senhor mesmo, né, e tiveram coisas que o Senhor preparou pessoas, né, para nos ajudarem, né, e enfim, né, foi um processo assim bastante doloroso mesmo, né. E depois a gente já estava, né, num processo, né, de cura. O Senhor, ele estava trazendo cura sobre o nosso relacionamento. Então, né, veio a nossa bebê, né, eu fiquei grávida da Radassa, e foi quando o Senhor, ele começou, né, um novo tempo, né, na nossa vida, né, foi quando eu lembro, né, do dia que o Senhor me mostrou que eu estava grávida e eu nem imaginava. E eu lembro que depois a gente foi confirmar, realmente eu estava grávida, e aí começou um novo processo, né, na nossa vida, de um novo tempo realmente na nossa vida, né, o Senhor começou novamente a vir, né, com a presença dele, né, e a nossa casa, né, ela começou a passar por um processo de transformação, né, o Senhor nos tirou, né, de onde nós estávamos, o Senhor mostrou essa casa que nós moramos hoje para ele. Nós não tínhamos condições de alugar, era uma casa que era impossível da gente estar morando, mas o Senhor nos mandou para cá, né, o Senhor tinha nos dado um carro também. Então a gente começou assim, né, a viver um novo tempo, assim, em Deus mesmo, né? E o Senhor começou a voltar, né, para nossa casa. Porque eu lembro que uma das coisas mais difíceis que foi para mim nessa época, e eu olhava assim, né, com tudo que estava acontecendo, foi porque o Senhor falou que a presença dele ia ser retirada da nossa casa. E isso assim, né, apesar que, lógico que não foi fácil as coisas, né, foram coisas terríveis assim que aconteceram, mas o mais difícil no meio de tudo aquilo era a presença de Deus ter se retirado, sabe? Eu lembro que eu parava assim e eu não aceitava aquilo, sabe? Porque a presença de Deus, ela não tava mais na nossa casa, e aquilo era muito triste, sabe? Era uma situação assim muito triste, buscar o Senhor e a presença de Deus, ela não se fazer presente, sabe? Era algo assim que era assim, algo assim que me entristecia muito. E realmente assim, a gente começou a se alinhar, né, na casa, tudo, né? A gente estava com a casa, com a bebê, né? A gente começou a buscar essa cura, só que algo estava faltando, né? A gente ainda sentia aquele vazio, né? A gente tinha parado totalmente, né, com a parte ministerial, né, com o nosso propósito, aquilo que o Senhor tinha entregue no começo, né, do Somos Escolhidos, do projeto missionário, né, dessa área profética. A gente tinha parado totalmente com todos esses problemas, né? Eu falei, né, eu não quero mais, Senhor, não vou me envolver com isso, sabe? Eu também quero ter minha vida normal. Eu também cheguei a falar, né, pro Senhor que eu não queria mais, que, né, que era muito problema, que já tinha acontecido muita coisa, então eu tava com medo, né? Então eu também já tinha chegado e falado pro Senhor que eu não queria mais, né? E enfim. E só que assim, né, a gente começou a viver nessa vida comum, né? Começou a buscar coisa do trabalho, né? E ali só que a gente ainda tava um vazio, né? Porque a gente sabia que tinha um propósito, a gente sabia que tinha algo de Deus ali, que Deus tinha entregue, que a gente não estava cumprindo, né? Então esse vazio ficava ali dentro, né? Deus tinha uma palavra para nós para 2021, né? Isso, Deus tinha uma palavra para 2021, né? E 2021 chegando, né? E a gente tava ali com esse vazio, né? Daí a gente até tentou ali começar a se movimentar de alguma forma, né? Que Deus, ele tinha entregue já, tinha falado pra gente sobre uma marca, né, de roupas também, né, envolvendo isso. Então a gente criou uma loja online, a gente falou, não, vamos voltar a gravar vídeo, vamos fazer algo, sabe? Só que assim, a gente não só que a gente não estava fluindo, né? A gente não saía do lugar porque a gente não sabia direito o que fazer, né? Mas a gente tinha esse vazio, né? Até que um dia, né, o Senhor veio e falou com a gente, né? Acho que foi 2 dias antes de acabar o ano, Isso, né? bem no final de 2020, 2 dias antes de acabar o ano, né? A gente já buscando esse alinhamento, tentando se alinhar, né? Deus veio e falou com a gente, né? Pra gente estar realmente convocando, né? Para que a gente estivesse convocando os nazireus, né? Pessoas que
queriam cumprir o propósito delas em 2021, porque realmente foi o ano que Deus deu para a gente cumprir o propósito e que Ele iria também colocar pessoas junto com a gente para cumprir esse propósito, né? Até porque uma das coisas que Deus falou para a gente, né, desde o início, era que uma parte do nosso propósito, uma parte do que Ele tinha chamado a gente, era ajudar outras pessoas também a cumprir o propósito delas, né? Que esse era o nosso propósito. Então Deus nos chamou, né? Ele mandou a gente convocar os nazireus, né? A gente fez um vídeo ali no final do ano, né? Convocando as pessoas, e Deus direcionou a gente, né? De fazer lives todo dia, né? A gente começar, né? Treinamentos proféticos que a gente já está começando ali a fazer. E algo assim que a gente está vendo sobrenatural acontecer, né? Desde do primeiro dia ali a gente já começou a ver coisas assim acontecendo, a gente nem imaginava. Tipo, Deus direcionou assim de atos proféticos, né, pra gente fazer e direcionar essas pessoas também a fazerem, sabe? E assim tem sido algo surreal, assim, algo sobrenatural. A gente vê o mover de Deus, onde né? a pessoa vai e faz esse ato profético, né? Ou o Senhor, que o Senhor ele direcionou, né? Primeiro a fazer um ato profético, né? De declarando morte. Isso, uma nota de falecimento. Uma nota de falecimento, né? Para viver uma nova vida. Então essas pessoas, elas começaram a viver coisas sobrenaturais, a receber cura, libertação, sinais né? no céu. E também, né? O segundo ato profético foi o do céu. Aí o Senhor começou, né? Que seria para ter um acesso, né, dentro dessa cidade onde a pessoa está. E aí dentro desses locais, né, as pessoas elas veem sinais no céu, né, e o Senhor ele se manifesta, né, dentro das casas. É algo assim bem sobrenatural que está acontecendo, né, que o Senhor tem trazido cura, o Senhor tem trazido restauração, né, remissão realmente, né. E a gente não imaginava que seria assim tão rápido, né? E quando o Senhor foi e falou para nós, né? Pra gente estar fazendo, né? Pra gente estar dando início, né? A isso daí, pra gente fazer essa convocação, né? Logo o Senhor já começou também a falar, né? Sobre o ano de 2021 com nós, né? Que seria o ano da justiça, né? Isso. De Deus, mas que também teria um grande avivamento. E o Senhor nos falou, né? E o Senhor falou que nos levantaria, né? Nesse tempo como avivalistas realmente, né? Dessa geração, e que o Senhor também levantaria muitos avivalistas, né? Jovens, né? Realmente, né? Que enfim, né, que é um tempo de preparar o caminho do Senhor, né? Pra volta do Senhor. Isso, que é tempo de preparar o caminho agora, né? E que o Senhor tem grandes coisas para fazer nesse ano aqui no Brasil, né? Então o Senhor começou a nos falar, e no decorrer desses anos, né, que passaram, o Senhor também foi falando com nós de várias coisas que aconteceriam no Brasil, né? Sim. E o Senhor foi nos preparando para esse tempo, né? Então o Senhor foi nos entregando várias profecias que aconteceriam, né? E coisas algumas coisas que já aconteceram, né, desde a eleição do Bolsonaro, né, e coisas que aconteceram, isso da prisão do Lula, e também o Senhor começou, né, a nos trazer coisas que aconteceriam nesse tempo, né, e enfim, então, né, que são coisas que o Senhor já estava nos preparando, né, para esse tempo realmente, né, então, enfim, né, aí foi assim que nós demos início novamente, né, e que realmente nós entramos, né, nesse propósito agora, né, de 2021 aí, né, do ano do sobrenatural, né, enfim, então, né, isso tem acontecido, né, tem coisas que o Senhor, ele nos prometeu, que tem coisas que ele tem trazido alinhamento, então as pessoas, elas têm sonho, né, com lugares onde o Senhor nos mostrou, de coisas que o Senhor já nos mostrou, essas pessoas vão e têm sonhos também. Ele trazendo um alinhamento profético assim muito grande. Então tem pessoas que elas têm, que elas vêm e contam, né, coisas que o Senhor está mostrando e que são de fato coisas que o Senhor ele já nos falou no decorrer desses anos, ou que o Senhor ele está nos falando, né? Então assim essas pessoas assim tendo um alinhamento muito grande mesmo. Né? Então é algo assim que o Senhor ele quer trazer nesses tempos, né? E o Senhor ele está trazendo, né, um alinhamento profético realmente sobre a igreja, né? O Senhor ele está trazendo, ele está levantando realmente, né? São os João Batistas dessa geração, né? Principalmente jovens, né? Várias pessoas, né? De várias idades, né? Que o Senhor ele quer levantar realmente para estarem vivendo um tempo novo, né? E para viverem de fato o propósito do Senhor, né?
e viver o sobrenatural, né? Exatamente. Porque realmente, né, Deus ele quer trazer, né, realmente a realidade espiritual, né? Ele Sim. quer trazer, né, um tempo onde a igreja vai voltar a viver o sobrenatural, o sobrenatural vai se tornar algo comum para nós, tem que se tornar algo diário, vai né? ser algo visto, porque o que acontece, né? Igual assim, o Senhor permitiu que muita coisa, assim, nós passássemos por muita coisa, nós víssemos muitas coisas. E o que o Senhor tem nos falado? Que Ele quer restaurar o sobrenatural na igreja, né? Então o Senhor, Ele nos levantou nesse tempo para que a gente seja uma ferramenta, né? Um instrumento do Senhor, né? Nesse tempo. E o Senhor, Ele quer restaurar o sobrenatural sobre a igreja. O Senhor, Ele quer realmente que as pessoas, elas voltem a acreditar realmente, né? A entender que o poder é dele, né? Que a glória é dele, que quem faz é ele. E ele quer realmente, né, trazer isso novamente sobre a igreja. Então, gente, essa é a nossa história. Assim, gente, a gente tinha tudo para dar errado. Sim, realmente Satanás ele tentou de todas as formas derrubar a gente, sabe, antes. E depois que a gente estava com Cristo, ele tentou destruir a gente. Esse é o objetivo dele. Mas assim, Jesus é mais poderoso do que ele. Deus é muito mais poderoso do que qualquer demônio, do que Satanás. Ele que está no controle das nossas vidas. E a gente sabe que foi Deus que nos levantou realmente como profetas. Deus que nos levantou realmente para trazer esse avivamento para o Brasil, né? A gente viu muitas promessas sobre o Brasil ser um celeiro de missionários. O Brasil, né, vai ser um Brasil que vai estar avivado, que vai ter um avivamento. Eu sei que Deus tem levantado a gente nessa geração para realmente não só nós sermos esses avivalistas, mas também a gente chamar outros avivalistas também, né, que pessoas que vão caminhar junto com a gente para trazer esse avivamento, né? Então, eu sei que é um novo tempo. 2021 realmente é o tempo da gente viver o nosso propósito. É um tempo onde Deus ele vai se manifestar também para todos de forma sobrenatural, onde realmente todos vão reconhecer que só o Senhor é Deus, onde cristãos vão reconhecer que Ele é Deus, onde vão ter sinais e maravilhas, e onde os ímpios também vão reconhecer que Ele é Deus, onde realmente o Senhor vai fazer coisas que vai surpreender todo mundo, e a gente está no meio disso. Surpreender a ciência, né? E a gente vai estar no meio disso. Amém. Então, né? Realmente, assim, o que o Senhor tem nos falado mesmo, né? Que é um tempo do sobrenatural, que o Senhor, ele vai restaurar o sobrenatural na igreja, que o Senhor, ele vai começar um grande avivamento aqui no Brasil, né? E que muitos missionários, eles vão ser enviados aqui do Brasil para outros países, né? E que um grande avivamento vai nascer aqui no Brasil, realmente, né? Onde nós vamos ver grandes coisas acontecendo, né? Nós vamos ouvir, né, realmente... grupos de louvores, né, vão se levantar realmente, que vão, né, se levantar de uma forma diferente, de uma forma nova, onde o som do céu ele vai ser ouvido, onde o sobrenatural ele vai ser realmente restaurado na igreja, né? O Senhor tem falado muito, né, que Ele quer restaurar aquilo que a igreja primitiva viveu. O Senhor, Ele quer restaurar nos dias de hoje, né? E, né, nós fazemos parte disso, né? O Senhor, Amém. Ele nos escolheu para a gente viver, né, esse sobrenatural realmente, né? Somos escolhidos, por isso somos escolhidos, né? Fazemos parte aí, né, de um avivamento que o Senhor, Ele quer trazer. Realmente separados também, escolhidos para preparar o caminho para a volta de Jesus. Então, essa é a nossa história. Escolha você também fazer parte disso, né? Escolha você também fazer parte, né, dessa preparação para o caminho da volta do Senhor. Deus, ele mostra, a gente está contando tudo isso para mostrar, né, como Deus ele pode restaurar, sabe? Um homem, ele pode restaurar uma mulher, ele pode restaurar um relacionamento. Sim. Que Deus ele é poderoso em todas as áreas, sabe? Não tem nada que ele não possa restaurar, não tem nada que ele não possa curar. Ele não possa fazer. O Senhor nos tirou do meio das drogas, da prostituição, no meio de promiscuidade, de um local de imoralidade, de um local de homossexualismo, né, para o Senhor realmente falar, para que a gente possa realmente falar
que só o Senhor Só é o Senhor Deus, é Deus. que Ele continua fazendo, que Ele continua operando, que o Senhor ainda quer operar nos relacionamentos, o Senhor ainda quer operar na tua vida, o Senhor ainda quer trazer cura, o Senhor ainda quer trazer restauração, que não importa qual o vício, o tipo de compulsão que você esteja, né, ou qual tipo de problema que você esteja passando, que o Senhor, Ele continua sendo Deus e que Ele ainda opera nos dias de hoje sim, e Ele ainda quer operar ainda nas nossas vidas nesses dias, né, que Ele quer realmente se manifestar e Ele quer mostrar que quem tem poder é Ele, que quem faz é Ele, né, e que está no controle de tudo ainda continua sendo Ele. Isso aí. Então, gente, Deus abençoe. Eu creio que é só o início, né, já faz alguns dias que nós queríamos gravar esse vídeo, né, foi um pouco difícil para a gente estar gravando, porque é um vídeo muito comprido, né, e a gente realmente precisava liberar, mas é um vídeo assim que era um pouco comprido, né, gente, porque é trazer aí um resumo de uma história bem comprida, mas enfim, né, é a parte aí da nossa história realmente, mas né, a gente sabe que o Senhor, Ele é só o início, né, de tudo que está acontecendo, né, que nem assim, disso que somos escolhidos, disso que o Senhor, dos atos proféticos, né, de tudo que está acontecendo, né, dessas coisas sobrenaturais que estão acontecendo, a gente sabe que é só o início de uma nova história realmente, né. Sim. O Senhor, Ele começou uma nova história na nossa vida, mas a gente sabe que ainda é só o início e que realmente né, algo novo, né, o Senhor tem para fazer e que muitas pessoas ainda vão fazer parte disso também. Então, né, que você também seja tocado pelo sobrenatural de Deus, que a tua vida também seja tocada pelo Senhor e que você também faça parte desse povo escolhido do Senhor, né? Que a palavra fala que muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, que você seja um desses escolhidos do Senhor, que vai se posicionar nesse tempo, para que realmente viver o novo, para viver o sobrenatural do Senhor e para viver o propósito, assim como o Senhor tem nos falado. Então é isso, gente. Esse é o nosso testemunho, né? Igual a gente falou que realmente a gente deseja que cada um possa ser essa pessoa separada, essa pessoa escolhida, realmente creia que Deus, ele é poderoso para trazer cura na tua casa, no teu relacionamento. Ele é poderoso para trazer cura na tua vida, em qualquer área. A gente vai estar orando aqui no final agora também, para que realmente o Senhor esteja tocando a vida de cada um de vocês, para que caso você esteja separado de Deus, caso você esteja afastado de Deus, que você possa se reconciliar com o Senhor. A palavra fala, né, que a mão dele ela não está encurtada, né, para que ele não possa fazer algo por você. Então o Senhor está esperando só um posicionamento, ele está esperando realmente um posicionamento de você se render a Ele, de você entregar a tua casa, entregar a tua vida, entregar a tua sexualidade, entregar as tuas emoções para Ele realmente fazer o novo, para Ele fazer o sobrenatural. Amém? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus. Sim, Pai. Pai, primeiramente nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas, por toda a cura, Pai, Senhor. Restauração, por tudo que o Senhor fez, Deus. Pai, de sobrenatural, Pai. Sim, nós Pai. não éramos nada, Senhor. Nós não éramos nada, Pai, diante do Senhor, mas mesmo assim o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, sim, o Senhor olhou para nós com os olhos de amor e de misericórdia, Pai. E o Senhor trouxe cura sobre nossas vidas, Pai. E nós te agradecemos, Pai, por todos os milagres, por tudo que o Senhor operou, Pai, na nossa casa, porque o Senhor trouxe restauração, Pai, nas nossas mentes, nas nossas emoções. O Senhor trouxe restauração, Pai, no nosso relacionamento, Pai. E realmente nós estamos vivendo o novo do Senhor nesse dia, Pai. E no nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Senhor, e profetizamos, Pai. Nós liberamos no reino do Espírito, Pai, esse novo tempo também, Pai, sobre a vida de cada um que está assistindo, Pai. Sim, que Teu Espírito Santo esteja entrando, Pai, na casa de cada pessoa, Pai, que assiste esse vídeo. Que Teu Espírito Santo esteja sentando ao lado dessa pessoa, Pai. Que essa pessoa possa sentir a Tua presença, Pai. Tocando ela, Pai, de forma sobrenatural, Pai. Que o Senhor venha, Pai, trazendo um momento de cura, Pai, nos relacionamentos, Pai. Trazendo cura no casamento. Trazendo cura, Pai, de toda a pornografia, de toda a depravação, de toda a mentira, Pai. Traz cura, Pai, no homossexualismo.
Traz cura, Senhor, nas finanças, Pai. Traz cura, Pai, na área emocional, Pai. Sim, que Teu Deus. Espírito Santo esteja tocando Em cada nome pessoa, de Senhor, de Jesus, forma Pai. sobrenatural, Pai. Oh, Pai. E nós liberamos, Em Senhor, nome essa de palavra Jesus, de cura, Pai. essa palavra Sim, de Deus. restauração, Pai, no reino do Sim, Pai. Espírito. Nós liberamos, Pai, um novo Sim, tempo, Senhor. Pai, sobre essas vidas, Sim, Pai. Nós abrimos o nosso Sim, testemunho, Senhor. Pai, como uma carta viva, Pai. Sim, para Pai. que outras pessoas possam ser curadas, Pai, através desse testemunho, Senhor. Sim, Senhor. Pai, que realmente o Senhor esteja tocando a vida de cada uma Sim, dessas Deus. pessoas, Pai. Sim, Que elas Pai. possam sentir a Tua presença Sim, e começar Senhor. a viver o novo do Senhor, Em Pai. nome de Traz Jesus, posicionamento, alinhamento, Pai. Revela, Sim, Pai, o propósito para cada uma Sim, delas, Pai. Pai. Que elas possam entender aquilo que o Senhor tem preparado nome para de elas, Jesus, Pai. Pai. Em nome de Em Jesus, nome Senhor. de Jesus, Pai, nós te louvamos, Pai, Sim, por cada Senhor. pessoa, Pai. E nós declaramos, Pai, cura na alma, Pai, cura nas Sim, emoções, Pai. Nós declaramos Em restauração nome de de mentes, Jesus. Pai. Mentes restauradas, Pai. Olhos, Pai, restaurados. Pessoas, Pai, que vão ter suas mentes restauradas, Senhor. Em nome de de Jesus, Pai. Pessoas, Pai, que vão viver um novo tempo com o Senhor. Pessoas que estavam afastadas, que vão se restaurar. Sim, Pessoas, Senhor. Pai, que estavam, Pai, que estão com problemas no relacionamento, Pai, que vão se posicionar Em nome de diante do Jesus. Senhor. Pessoas, Pai, que tinham problemas, Pai, sexuais, Pai, que vão ser libertas, Pai, em nome de Jesus, porque nós cremos, Pai, que uma nova igreja está se levantando, Pai, uma nova igreja, Pai, que vai declarar, Pai, santidade ao Senhor, Sim, sim. santidade ao Senhor, uma igreja, Pai, que vai se levantar e que vai declarar que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor Só é o Senhor Deus. é Deus. Que só o Senhor é Deus. Então, Pai, nós te louvamos, Pai, e nós Sim, declaramos, Pai, que na nossa vida, Pai, que em tudo que nós fluímos, Sim, sim. Pai, que só o Senhor é Deus, Pai. Que só o Senhor é Sim, Deus. sim. Nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, gente. Deus abençoe. E é isso daí, gente.